Inspiração. Você pode fazer esse teste inspirando ou injetando ar nos pulmões. E você vai entender o sentido de nossa lição. Os professores podem levar seus alunos a respirarem ou inspirar o ar profundamente, encher tudo que pode seus pulmões e depois, mais à frente, explicar por que fez isso. Quero me apresentar neste momento. Sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e convidamos para louvar ao Senhor com o hino 252 da harpa cristã. Santo, santo és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar, eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faças andar na luz, santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na feliz Sião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Santo, santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, ó maná celestial, pra teu povo fortalecer com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na feliz Sião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me vai levar para o reino eterno. Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vida.
que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na feliz Sião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Vamos então à nossa lição de hoje. A lição de número 2 diz o seguinte: a inspiração divina da Bíblia. Nosso textuário está em 2ª Epístola. Lembrando aos professores, pastor Emílio já falou outras vezes, mas não é 2 Timóteo, é 2 de Paulo a Timóteo, 3 e versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E essa Escritura divinamente inspirada é a Bíblia, é a palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte, olha o que diz a nossa verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plena ou plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Ela tem autoridade para isto. Vamos então à nossa introdução e antes, lembrando da leitura bíblica em classe, da riqueza do texto que temos, Paulo escrevendo a Timóteo na sua 2ª carta, 2ª epístola, capítulo 3, e depois Pedro, também na carta de Pedro, que é o capítulo 1. Introduzindo a nossa lição, ela começa dizendo assim, cremos que a Bíblia é inspirada, divina, verbal e diz o seguinte, plenariamente, ou seja, ela é plena, inspirada. Esta é a palavra para esta aula. Inspirar é encher os pulmões de ar. Quando temos dificuldade de inspirar, de injetar ar nos pulmões, a gente procura um pneumatologista. Nas Escrituras, a doutrina do Espírito Santo se chama pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. A Bíblia é inspirada pela presença abundante do Espírito Santo. A inspiração da Bíblia, ela é plena. Todos os livros e todas as palavras da Bíblia têm total e completa inspiração. Nossa declaração de fé crê e fala na inspiração divina. Fala que ela é verbal, plenária nas Sagradas Escrituras. Vamos então para o tópico de número 1, doutrina da inspiração bíblica. Este tópico nós vamos encontrar a inspiração bíblica é divina, ou seja, veio de Deus. A inspiração bíblica é verbal e a inspiração bíblica é plenária. Vamos então ao nosso comentário. A inspiração bíblica é divina.
Não há dúvidas de que a mensagem veio de Deus. São palavras do próprio Deus. São palavras divinas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. A palavra de Deus é divinamente inspirada. A palavra grega para inspirada é theopneustos, que quer dizer sopro. Observe bem, são duas palavras. Ela aparece apenas uma vez na Bíblia. Duas palavras vindas do original grego. Theos, Deus. E depois nós vimos o pneu, que significa respirar, soprar. Logo, eu entendo que o texto foi soprado por Deus. A expressão Yahvé Tsebaot, assim diz o Senhor dos Exércitos, e outras similares aparecem no texto sagrado. Por exemplo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: disse mais o Senhor, esta é a palavra do Senhor. Isto aparece aproximadamente 3.800 vezes no texto sagrado, mostrando a presença de Deus, a atuação de Deus na Bíblia. Segundo, nós encontramos a inspiração bíblica é verbal. Esta característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e que as ideias vieram de Deus e não da mente humana. E por Deus usar cada escritor em sua geração, cultura, estilo e personalidade, e tudo isso fecha com uma harmonia tremenda, nós vamos saber que, apesar do tipo de linguagem, de vocabulários e estilos diversificados, todos eles foram instrumentos de Deus para o registro da palavra do Senhor. A inspiração, terceiro, é plenária. O que o ponto quer dizer com a expressão plenária? Que ela é plena, não é parcial, é completa, é total. Não existe meias verdades, não existe textos meio inspirados. Uma parte inspirado e outra não. A inspiração é total, é completa, é plena. As verdades são verdadeiras, se assim posso me expressar, são completas, sem parcialidades. Há quem não crê na inspiração total da palavra, plena na palavra de Deus, mudando pontuação, mudando expressão. Alguns dizem que Paulo quis dizer a Timóteo que uma parte apenas das Escrituras são plenamente inspiradas, outras não. Mas Paulo não está querendo dizer isso. Paulo está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa também para a nossa edificação. Em suma, nós vamos entender de uma coisa: não há dúvidas. Todas elas foram escritas com exatidão. E por ser um livro imparcial, sem dois pesos e duas medidas, a Bíblia registra erros de muitos de seus personagens. Por exemplo, as mentiras de Abraão e de Isaac, o engano de Jacó, o adultério e o homicídio de Davi, entre outros. Ela não encobre isso. Porém, é preciso avaliar uma coisa: avalie o contexto, para não incorrer no erro de interpretação daquilo que a Bíblia diz que não devemos fazer, daquilo que a Bíblia condena, e não encontre isso como apoio para seus erros. Vamos lá então para o tópico de número 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. Vamos fazer um paralelo muito importante agora. A inspiração dos autores, as limitações desses autores e os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Nós encontramos aqui a inspiração
dos escritores. Observe bem que a nossa lição diz assim, ó, inspiração divina e os autores. Eu prefiro dizer inspiração divina e os escritores, porque eu entendo que o autor é um só. Ok? Vamos colocar assim então, para que não venhamos a confundir os alunos. Inspiração dos escritores, porque quem inspira é um único autor, Deus. Vale a pena frisar que a Bíblia é fruto de um só autor, Deus. E que através de seu Espírito Santo inspirou cerca de 40 escritores. O primeiro escritor foi Moisés. Deus ordenou a Moisés que escrevesse. Êxodo 17 e 14 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, relata-os aos ouvidos de Josué. Em Êxodo 24 e 4, disse que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Esses escritores não falaram coisas da sua própria mente, não falaram coisas de seu intelecto. Não eram ideias ou pensamentos vagos sem fundamentos. Elas foram produzidas por Deus. Esses homens, escritores, foram instrumentos de Deus para transmitir de forma fiel a mensagem recebida. Ponto 2. As limitações dos escritores. Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios que Deus escreveu as coisas, ou que Deus escolheu as coisas fracas, para confundir as fortes, as sábias, para confundir aquelas que não entendem, mas sem entendimento. Mas que coisa, está travando aqui. Está cansadamente. Está voltando lá. Voltando. Ponto 2. As limitações dos escritores. Observe bem isso. Que interessante. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios dizendo o seguinte: Deus escolheu coisas fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Observe bem. E foi assim com os escritores da Bíblia Sagrada também. Foi bem assim. O que falar de Moisés? O que falar do vulnerável Pedro, de João e de outros? Ele não escolheu perfeitos e infalíveis porque o ser humano não é perfeito, não é infalível. Entretanto, deixaram-se usar por Deus para escrever o plano elaborado para a humanidade. Todos esses homens, eles eram falhos, mas estiveram debaixo da supervisão do Espírito Santo. Todos eles estiveram. O Senhor acompanhando. O ponto de número 3 vai falar dos diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Vamos entender um pouquinho isso? A Bíblia é riquíssima em diferentes gêneros literários, em figuras de linguagem. O que são gêneros literários? São tipos de produções literárias. Por exemplo, a Bíblia contém romance. A Bíblia contém poesia. A Bíblia contém prosa. A Bíblia contém drama. A Bíblia também encontramos nela guerra, ação, entre outros. Mas o gênero mais encontrado na Bíblia Sagrada é a narrativa. Outro recurso nas Escrituras são as figuras de linguagem, tais como parábolas, alegorias, comparação, hipérboles, enigmas e outros. Isso tudo dentro da cultura do escritor, do meio em que ele vivia, do grau de instrução que o mesmo tinha. Quarto, encontramos um quarto ponto dentro desse tópico: a linguagem do senso comum. Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas usa ela todos os dias.
Vamos ver então o que entendemos por linguagem do senso comum. O senso comum pode ser definido como um conjunto das coisas que conhecemos e que recebemos a partir de uma transmissão da família, do dia a dia, das pessoas. Observe um exemplo. Nós vimos o sol nascer e vimos o sol se pôr. Então nós entendemos que o sol nasce e o sol se põe. Mas não é bem assim cientificamente. Não é assim que acontece. O sol não nasce e o sol não se põe. Como assim, pastor? Não. É a terra que se movimenta enquanto o sol fica lá, paradinho, sem sair do seu lugar. O movimento de translação da terra em torno do sol define o ano com seus 365 dias e 6 horas. E o movimento de rotação em torno do próprio eixo é o que gera dias de 24 horas. Josué usa a linguagem do senso comum quando ele ora. Ele ora e diz: para sol, detém lua. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que o sol se deteve. Dá para entender isso? Deus responde à oração de Josué. E Deus sabe que não era o sol que tinha que parar, era a terra. Mas ele não deixa de responder o seu servo, porque Josué entende que era o sol quem estava se movimentando. Essa é a linguagem de senso comum. Vamos lá então para o tópico de número 3. O Espírito Santo e a Bíblia. Aí encontramos a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento, e então nós aprendemos a obra da regeneração e a iluminação. O Espírito Santo e a Bíblia. Como podemos perceber a inspiração no Antigo Testamento? Há quem diga que o Antigo Testamento não é inspirado e que as coisas do Antigo Testamento não servem para nós. Não é verdade. Nós encontramos no Antigo Testamento doutrinas fundamentais para a nossa vida cristã. Observe bem, como vimos nos comentários já de nossa lição, que os próprios escritores afirmam essa inspiração. Há inspiração, o Pentateuco é inspirado. Os livros históricos são inspirados, os salmos são inspirados. Enfim, todos, até mesmo o livro de Cantares de Salomão, onde conta uma história de amor, é um livro inspirado. Já falamos isso nesta lição e até mesmo em outras iremos comentar. Quantas expressões há no Antigo Testamento? Assim diz o Senhor, falou-me o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Então o Antigo Testamento com certeza é inspirado. 39 livros com uma unidade perfeita. 39 livros partindo de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus. E a inspiração do Novo Testamento? Com certeza, ela é muito grande. De igual modo, nós vimos o Novo Testamento, o Espírito Santo orientando os escritores. As expressões tais como a palavra de Deus, mandamentos do Senhor, revelações de Jesus Cristo, Evangelho de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, deixa claro as inspirações ou a inspiração divina no Novo Testamento. Além desses textos incontestáveis, vimos Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Nós encontramos isso. Vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Em vista disso, ratifica-se que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, a Nova Aliança, são autenticados pelo Espírito Santo como palavra de Deus. Terceiro ponto e último de nossa lição: a obra regeneradora ou a obra da regeneração
e iluminação. A regeneração é a transformação do pecador em uma nova pessoa, em uma nova criatura pelo poder de Deus. E o que é iluminação? É a ação de levar o pecador a compreender a palavra de Deus. É Ele quem ilumina. Aí está a ação do Espírito Santo. Logo entendemos que o Espírito Santo não apenas inspirou as escritas da Bíblia Sagrada. Ela não apenas inspirou o texto sagrado, mas ela ilumina também, ela transforma também, ela muda a vida do pecador. Ele está presente ali, como eu falei no início. Ele não se ausentou, ele está presente para quê? Para operar a transformação do ser humano e iluminar seu entendimento a respeito das coisas de Deus, do plano de Deus para com a sua vida, com a vida do pecador. E concluindo a nossa lição, nós vamos dizer que a Bíblia é inspirada palavra de Deus. Seu autor é único, é Deus. Seus escritores, não obstante limitados e sujeitos às mesmas paixões que nós, foram instrumentos supervisionados pelo Espírito para escreverem e deixarem bem registrados, tá? Os preceitos de Deus para levar o homem para mais perto dele. Leia a Bíblia. Creia na Bíblia, ande de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Emílio se despede aqui, desejando as ricas bênçãos de Deus. Cantaremos o hino de número 456. Convidamos a todos a louvar o Senhor. Fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Para sempre, pois
pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Cantaremos o hino de número 558. Dai-me a Bíblia. Dai-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar, por suas palavras são a grata nova que Jesus Cristo veio anunciar. Dai-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz, e seus ensinos, qual farol glorioso, a nós conduzem ao Senhor Jesus. Dai-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado a mim vai livrar. E suas palavras são tão poderosas que minha alma pode renovar. Dai-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz, e seus ensinos, qual farol glorioso, a nós conduzem ao Senhor Jesus. Dai-me a Bíblia, que meu guia seja, e nesta vida meu caminho é luz, e seus ensinos, o roteiro certo, que me conduzam para o bom Jesus. Dai-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz, e seus ensinos, qual farol glorioso, a nós conduz